Esses dias eu estava assistindo um seriado do Netflix do Morgan Freeman que ele fala sobre Deus, né? Ele estava falando sobre o Apocalipse. E eu achei muito interessante a capacidade que ele teve de visitar o mundo inteiro e conversar com vários líderes religiosos de diferentes religiões de uma forma muito equilibrada, muito respeitosa, muito educada, pegando os pontos de vista que essas pessoas têm, né, que essas religiões têm sobre Deus e sobre o Apocalipse, né, que é esse conceito de que o mundo vai acabar e nesse processo de acabar todo o mal vai ser lavado da face da terra em função da chegada de um Salvador. E esse Salvador, ele está em cada uma dessas religiões, então cada religião tem um ponto de vista. Os maias, por exemplo, acharam que o mundo ia acabar em 2012 e eles achavam aquilo muito antes da civilização deles ser extinta, né? Então, essa chegada do inimigo, da mudança dos paradigmas tem acontecido na história da humanidade com ciclos sem fim, né? Você imaginar, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, antes de começar a Segunda Guerra Mundial, um país ser completamente invadido e dominado por outro, né? Então o mundo para aquelas pessoas definitivamente acabaram e 4, 5, 6 anos depois conseguiu-se dar um novo caminho à humanidade. E essa reflexão é interessante porque nós somos um país católico, a grande parte da nossa população é católica, entre espíritas e evangélicos e espíritas, né, de acordo com o censo brasileiro de 2010. Então, todas essas três religiões têm essa percepção de que existe uma disputa do bem e do mal. Mas esperar que alguém resolva o problema é a atitude mais correta em face do que nós estamos passando? Então, trazendo aqui, por exemplo, para a realidade da Serra da Ibiapaba, né? Quem é que vai dar um destino correto a Ibiapaba? Quem? Será um presidente da República, um senador, um governador do estado? Será uma liderança local? Será um deputado federal que virá visitar a região da Ibiapaba meses antes das eleições, tentando angariar votos, né, para seus projetos de lei que possam beneficiar as prefeituras? Quem vai resolver o problema do município? Da Ibiapaba e dos municípios em si? Vai ser o empresário local? Vão ser os jovens com suas ideologias e que devem buscar por um futuro melhor para si mesmo? Vai ser o agro, a agricultura, uma região agrícola? Vai ser o turismo? Então, talvez a resposta não esteja lá atrás da tropa que está em combate. Talvez a resposta para a solução dos problemas da Ibiapaba esteja no front, esteja nas pessoas que estão combatendo tudo isso que está aí e procurando soluções para melhorar a região onde nós moramos. Falar da região da Ibiapaba, basta você colocar uma foto de manhã da neblina, da floresta, de uma cachoeira. Definitivamente é uma região muito rica do ponto de vista natural, né, por causa da floresta, por causa da altitude, do clima, que é uma coisa completamente diferenciada do resto do Nordeste, sobretudo o Ceará, né, que é uma grande depressão sertaneja, quente, e um litoral. Então aqui realmente há um diferencial de clima, mas também há estrutura geomorfológica que favorece vários modelos de agricultura, com uma possibilidade, por exemplo, do tradicional cultivo de cana-de-açúcar ser substituído pelo cultivo de trigo, pelo cultivo de soja, né, que é uma cultura com muito mais valor agregado, haja vista os grandes empreendimentos que se instalaram aqui na região com relação à agricultura, né? Nós temos o exemplo das rosas, né? Que é um mercado extraordinário, uma das maiores empresas do mundo de rosas está aqui, né? E com um novo negócio, que são pequenas plantas para jardins, para casas, para sítios, que é uma área interessante. Então, e a Ibiapaba definitivamente é uma região muito rica. E por que o povo é pobre? Por que a grande maioria da população está sem dinheiro, está dependente? E aí quando você bota isso aí é só uma pergunta com relação ao que já era, né? Mas agora nós temos um agravante. No dia 19 de março, agora desse ano, vai fazer um ano de decreto do governo do estado do Ceará com relação ao Covid-19, que foi inicialmente um decreto para tudo, todo mundo toma cuidado com esse vírus, o vírus está matando, né? É muito importante respeitar. Foi desenvolvido protocolos, né? Inicialmente um protocolo de para tudo, fecha tudo, para que
nós pudéssemos ter tempo para fortalecer o sistema de saúde. Então, muito dinheiro do governo federal foi injetado no sistema de saúde, em todas as prefeituras do estado do Ceará. Foi necessário tempo para se conhecer o vírus, para saber quem é que ele mata, quem é que ele não mata, para se desenvolver algum remédio que possa conter a expansão do vírus na fase inicial e que pudesse ser desenvolvido vacinas. Então, hoje nós já temos tudo isso aí, né? Tudo isso, além de uma população que já foi educada a usar máscaras, a lavar as mãos. Todo o comércio e a indústria foi preparada com relação às barreiras de biossegurança, as barreiras sanitárias, né? Os desinfetantes e os protocolos de isolamento social e tudo mais. Então, tudo isso já foi desenvolvido em um ano, né? E durante esse período de um ano, quem não tinha um emprego fixo, eu digo, um funcionário público, correu o risco de perder o seu emprego se estivesse na iniciativa privada, e quem é empreendedor ou quem era empreendedor perdeu bastante com a economia, né? Todo dono de restaurante, todo dono de pousada, qualquer pequeno negócio sofreu bastante com relação a essa pandemia. Vamos fazer um ano onde tudo isso já foi gerado e, infelizmente, isso não é só aqui no estado do Ceará, isso é no mundo inteiro, nos países mais desenvolvidos, com as populações mais bem educadas, com as economias mais fortes. O mundo inteiro ele segue o mesmo protocolo, a mesma medida. E é interessante porque, para quem conhece vírus, sabe que o vírus, ele é nem sei se pode ser considerado um ser vivo, ele existe uma capacidade de mudar. Ele está o tempo todo mudando. Então, é lógico que novas variantes do Covid-19, talvez um Covid-20, um Covid-21, um Covid-22, 23, são as mutações do vírus, o vírus ele existe mutando, né? Ele muda. Então, isso quer dizer, e é óbvio que todo mundo entenda, que tem um conhecimento mínimo de virologia, que outras variantes do vírus virão. Então, nós vamos ter que ter mais um ano para conhecer mais uma variante, mais um ano, mais uma vacina, mais um protocolo, mais uma vacina, até que né? Até que as economias do mundo estejam completamente quebradas, né? Então isso aí é só uma reflexão, e é lógico que a gente espera que isso passe, porque já vai fazer um ano isso, né? E eu não acredito que alguém esteja feliz com isso. Acho que está todo mundo cansado, né? Está todo mundo querendo seguir em frente, todo mundo querendo reconstruir o país, reconstruir as suas vidas, né? Muitos jovens não estão estudando há um ano, né? E isso não somente aqui, isso no mundo inteiro. Então, assim, falando em termos de apocalipse, nós devemos esperar que alguém venha resolver isso? Vai ser alguém? Ou vai ser um entendimento do planeta inteiro com relação a um caminho que nós estamos seguindo? Falando aqui, por exemplo, do turismo da Ibiapaba, que foi, como o turismo no mundo inteiro, foi criticamente prejudicado com relação a essa pandemia, né? Inicialmente ficou praticamente tudo fechado, mas por ser uma região muito bonita do estado do Ceará, e do meu ponto de vista, não ainda foi percebido. A gente vê, por exemplo, falando aqui de Ubajara, por exemplo, nas principais estradas que levam para a Jaburuna e a Nova Veneza, nós passamos pelas estradas, né? A gente não vê calçadas, nós não vemos uma boa pavimentação, uma boa sinalização, não vemos projetos de arborização, jardins bonitos. Então, o cara tem uma casa antiga de adobe, num projeto antigo e de certa forma bonito, na beira da estrada, e não está entendendo que aquilo ali poderia ser um restaurante, uma tapiocaria, um centro de artesanato, um local para vender licores, um local para vender frutas, uma região frutífera, né? Então, tudo muito feio, tudo muito sujo, tudo muito abandonado, num padrão estético de urbanismo muito primitivo. E o que pode acontecer é do investidor externo entender isso, aproveitando essa pandemia em que está todo mundo quebrado, o cara entra comprando tudo, e aí sim ele vai fazer aquilo funcionar do ponto de vista turístico. É o que está acontecendo, por exemplo, no litoral do estado do Ceará, onde um metro quadrado é vendido a 200 euros. E os cearenses que eram proprietários daqueles espaços naquelas cidades, agora um monte de estrangeiro, um monte de pessoas de fora investindo e buscando por esse tal turismo. Então é muito importante
a população da Serra da Ibiapaba, né? Eu falo mais aqui de Ubajara, porque eu sou daqui, mas é muito importante que a população entenda que nós estamos em cima de uma jazida de ouro. A Ibiapaba é muito rica nesse sentido e o turismo poderia dar um grande diferencial. Porque o que é o turismo? O turismo é uma roda que se retroalimenta. Então, ao invés do dinheiro ser produzido aqui e ficar aqui, o dinheiro vem de fora e fica aqui. Então, isso aumenta a economia interna, gerando emprego diretos e indiretos para todo mundo. E emprego e empreendedorismo, né? O cara que empreende, né? Ele não está preocupado em sair mais cedo, em enrolar o trabalho, ele está preocupado em dar o melhor dele naquele local, porque ele quer ter lucro, ele quer oferecer o melhor para o cliente dele. Por que ele quer oferecer o melhor? Porque do lado tem uma outra pessoa oferecendo talvez até o mesmo produto, então há uma concorrência. É o que acontece, por exemplo, em shopping centers na área de alimentação. Está todo mundo ali na área de alimentação, obviamente seguindo uma regra do shopping, mas procurando oferecer o melhor, porque quanto mais você oferecer melhor, mais você consegue captar o cliente, né? E isso é melhoria contínua, isso é concorrência. Então, eu tenho amigos aqui do trade de turismo, grandes, né, os gigantes aqui do turismo da Ibiapaba, que pensam assim: quanto mais equipamentos turísticos de boa, de qualidade, de excelência na Ibiapaba, melhor para a economia, porque o turista não vai ser só de Sobral, de Fortaleza, de Teresina, o turista vai vir do mundo inteiro. E, para finalizar, né, falando em termos de lideranças políticas, eu acho, assim, eu tive uma experiência muito interessante na política e eu acho que nós ainda não temos a maturidade de entender o quão importante é o nosso voto, o quão importante é a política nas decisões da nossa vida. Então, por exemplo, nós não conseguimos ver um plano diretor de desenvolvimento econômico para a região da Ibiapaba. Não se sabe de nada, não tem um plano para nada. A Ibiapaba está, digamos assim, de uma forma grosseira falando, abandonada. Não tem um plano diretor, os prefeitos não se comunicam, até nas próprias prefeituras não há uma interação muito grande com relação às suas secretarias. O que nós vemos como resultado disso, cidades abandonadas, ruas, pavimentação quebrada, calçadas irregulares, sem sinalização. A região da Ibiapaba inteira não tem um local que você possa, por exemplo, fazer uma atividade física, fazer um passeio de bicicleta, porque não existe um planejamento ligado ao esporte. E aí você sai nos finais de semana de carro, o que você vê são grupos de ciclistas andando nas pistas, nas ruas, porque o lugar é bonito e o ciclista quer ir, mas não existem ciclovias, não existe um urbanismo direcionado para o idoso, direcionado para a criança, direcionado para a mãe que está grávida. Então, infelizmente, existe uma cultura generalizada, no raio de toda a Serra da Ibiapaba, em que as pessoas veem isso como lugar comum, acha isso absolutamente normal. Então, quem vai ser a pessoa que vai mudar isso, né? Como levar essa percepção para uma população que agora que está começando a entender que a Ibiapaba é muito bonita e que o turismo pode trazer um desenvolvimento econômico muito grande. Então, essa é a reflexão que eu faço hoje para vocês e eu acredito que, mais uma vez, cabe a cada um, né? E eu acho que é através do empreendedorismo, mesmo que seja um pequeno negócio, que você consegue melhorar a sua rua, melhorar o seu bairro, melhorar a cidade, melhorar a sua região. Então, meus amigos, estamos entrando para mais um ano aí, talvez mais um ano de pandemia, não sei como é que eles vão querer projetar isso, mas é importante que a gente entenda que os recursos naturais, a beleza, o turismo e a agricultura e os jovens são as únicas coisas que nós possuímos aqui na Ibiapaba de futuro. Então nós devemos entender isso, nós devemos buscar por um turismo mais inteligente, um turismo mais sustentável, e as cidades da Serra da Ibiapaba precisam dar o suporte, né, ao que o turista tem de expectativa. E isso, eu repito, é um milagre econômico que acontece em meses, né? Em meses uma cidade pode se tornar economicamente ativa em função do turismo e em função do agro.